Domingo que vem se comemora a Páscoa. E Páscoa ganhou um significado diferente para cada pessoa, para cada lugar, para cada religião. Essa semana eu já fui influenciado pela Páscoa lá em casa. Eu sou um formiguinha, minha esposa trabalha na área de saúde, e um monte de paciente dela já começou a dar ovo de Páscoa de presente. Eu nem sabia que existia, mas já inventaram um tal de Pascotone, né? Antigamente tinha panetone, agora tem Pascotone. Ganhamos um Pascotone, olha que beleza. E eu gosto demais, gosto de chocolate. Ganhamos um ovo de pai da Kinder Ovo, maravilhoso demais. E eu brinco com meus filhos lá, que o ovo é deles, mas eu como mais que eles. E hoje estava brincando na hora do almoço lá. Mas será que Páscoa é isso? Páscoa é um coelho que bota ovo de chocolate, né? Os biólogos que o dizem, não faz sentido essa história. Para os judeus, Páscoa significa uma situação importante na história deles. Mas para nós, Páscoa tem um nome. Páscoa se tornou uma pessoa. A Bíblia diz que Jesus é a nossa Páscoa. E sem falar sobre Ele não tem sentido pregar, não tem sentido viver o que a gente está vivendo aqui. Por isso nós oramos por outras denominações, todos os cultos, queridos. Nesse momento, as igrejas presbiterianas, batistas, assembleia, estão vivendo agora um culto. E eu creio que o mesmo Deus que está aqui está lá, está falando e pode estar convertendo pessoas. Lá no céu não vai ter plaquinha, olha, o metodista vai para cá, o batista vai para cá. Não tem isso, gente. Nós temos que orar. Nesse mês nós começamos algo glorioso aqui. Uma reunião de pastores de diferentes igrejas que vão se reunir aqui uma vez por mês. E estávamos aqui com o pastor da Anglicana, com pastores de outras denominações, pastor Rodolfo, eu, e estamos começando algo que é tão difícil, mas que Deus está fazendo acontecer. Porque Jesus é a essência dessa igreja. Não é o metodismo, não é o pastor Gustavo. Se você está aqui e acredita que Jesus é alguém muito especial, seja bem-vindo, celebre o nome dele conosco. Se você está aqui nessa noite e não tem certeza de quem Ele é, aproveite essa oportunidade para ouvir falar do nome mais precioso dessa igreja, daquilo que mudou a minha vida, daquilo que me fez ser pastor. E é sobre Ele que nós vamos falar, as últimas palavras que Ele falou na cruz, antes da famosa Páscoa, antes da celebração de uma ressurreição. Houve um martírio, houve um assassinato, houve uma morte, e Ele proferiu palavras nesse lugar. O livro de João, queria convidar você a abrir lá, capítulo 19. O livro de João é um livro que está no Novo Testamento. Se você não está familiarizado com a Bíblia, ela tem duas partes. O Novo Testamento é a parte mais recente, e tem vários livros, 4 livros de pessoas que ouviram falar sobre Jesus e contaram a mesma história com versões diferentes. Um deles é João, está mais lá para o fim da sua Bíblia, a parte mais recente. No celular é mais fácil de achar, né? Você escreve João, aparece. João 19, versículo 30, traz, como nós temos acompanhado ao longo do mês de março, uma das frases, uma das últimas frases que Jesus falou. Essa série vai terminar domingo que vem, no domingo de Páscoa. João 19, 30 diz assim: quando pois tomou o vinagre e disse, está consumado. Você pode repetir essa frase comigo? Está inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Quando depois Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então fala aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Tem um pastor inglês chamado Leonard Ravenhill, pastor muito influente na Inglaterra, pregador que fez muitas coisas boas na obra do Senhor, e uma das pregações deles mais famosas tem esse título, está consumado. E ele fala que essa frase revela as mais significativas palavras do homem mais importante que já viveu aqui na terra. Ele começa a sua pregação dizendo isso. Essa frase revela as mais significativas palavras do homem mais importante que já viveu aqui na terra. E ele explica a razão disso, dizendo, eu não acredito que nunca antes na história de nenhum lugar, em nenhum tempo, por pessoa alguma, existiram palavras mais impactantes e importantes do que as que Jesus disse quando ele disse, está consumado. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Essas foram uma das últimas palavras dele. E o que essas palavras tão importantes, tão tremendas, têm a ver
conosco hoje, em 2018, em Botafogo, no Rio de Janeiro, um lugar que, como infelizmente muitos outros no Rio de Janeiro, estão vivendo uma situação de crise. Eu estava ouvindo na Band News essa semana que o exército estava um pouco triste, porque o orçamento que o governo federal enviou para cá era um pouco menor do que eles precisavam para sanar a violência. Sabe quanto o governo federal enviou para o Rio de Janeiro? 800 milhões de reais, só para cuidar de um tema chamado segurança. 800 milhões de reais. E na verdade eles estavam tristes porque eles tinham pedido 1 bilhão e 200 milhões. E queria faltar dinheiro. E eu falei, eu estava ouvindo isso e falei, a que ponto nós chegamos? Você já imaginou com 800 milhões de reais sendo investidos em educação, em projetos importantes, se as coisas estivessem em ordem, esse dinheiro sendo usado para outras finalidades? Mas não, por causa de uma série de coisas, a gente está vivendo uma série de coisas, e tem que botar 800 milhões de reais para tratar de segurança, e você ainda tem que ouvir, é pouco, não é suficiente. Que dor é ouvir uma frase dessa, mas no meio de um caos. O que essa frase revela para nós? Falamos hoje de manhã, uma das últimas palavras de Jesus foi um pouquinho antes dessa, quando ele disse, eu tenho sede, e diz a Bíblia nesse texto que nós lemos hoje de manhã. Se você não ouviu essa mensagem, vai na internet essa semana, lá para quarta ou quinta-feira, já está tudo no ar, ouve lá. Mas ele falou, diz a Bíblia, tendo visto Jesus que tudo estava consumado, diz, tenho sede. Mas uma coisa é ver, outra coisa é falar. Um versículo antes, diz a Bíblia que Jesus viu que estava tudo consumado. Nesse versículo, diz a Bíblia que Jesus falou, está consumado. Qual é a diferença? É enorme. Pensa comigo, nós vemos muitas coisas, mas na verdade a gente fica sem graça de falar sobre o que nós temos visto, não é verdade? Isso não acontece na nossa família? A gente vê uma situação complicada, sabe que está errado, mas fica sem graça de apontar o erro. Nós vemos corrupção no nosso trabalho, vemos injustiça, mas às vezes a gente fica sem graça de dar uma palavra, porque isso pode render o nosso emprego, pode render uma reputação, pode render, a gente fica com medo do que vão pensar, fica com medo das consequências que isso vai trazer para nós, ficamos com medo. Mas Jesus, ele viu, e Jesus, ele falou algo, e é sobre isso que nós vamos estudar, porque falar é diferente de ver. Uma vez eu estava na minha aula de química, no 2º grau, e eu tinha aula de manhã e de tarde. Eu confesso para vocês que eu nunca fui um bom aluno em química, nunca gostei dessa história toda, então era um problema para mim. E a gente ia ter uma prova 2 horas da tarde, e antes da prova, no período da manhã, tinha uma aula de química, e o professor era uma pessoa muito grossa, muito áspera, muito complicada. E uma semana antes os alunos tinham feito uma avaliação, meu colégio tinha avaliação, e todo mundo podia escrever o que pensasse sobre o professor, sobre a escola, a avaliação é para isso. E houve uma promessa, olha, essa avaliação vai ser anônima, ninguém vai saber. E todo mundo escreveu, e aí quando descobriu que falando, rasgou o verbo lá, né? E aí na aula de manhã, 11 horas da manhã, vem esse professor com uma folha, o professor de química vem com uma folha, e começou a falar mal de um aluno na sala. Olha aqui, ó, e apontou para o aluno dentro da sala de aula. Esse fulaninho aí escreveu isso aqui de mim. Eu comecei a olhar, gente, que absurdo. Falaram para a gente que era anônimo, o cara escreveu o que ele quis escrever, e agora o professor está aqui jogando na cara dele. E ficou aquela tensão, aquele minuto de silêncio na sala, e achando o que vai acontecer. O professor já era carrasco de bom humor, imagina de mau humor. E eu não aguentei. Eu estava vendo aquela situação ali, e eu vivi uma das cenas mais paradoxais da minha vida. Dizem que pequenininho é igual, sabe cachorro piquinês? Cachorro piquinês é o que mais late, né? O que mais nervosinho. Eu já fui mordido por um cachorro uma vez, era um piquinês. Já tive pastor alemão, já tive cachorro grande, mas foi o piquinês que me mordeu. E eu baixinho, né? Piquinêsinho do jeito que sou, não vou aguentar. Não vou aguentar ver e não falar. Eu levantei ali no meio da sala e foi aquela confusão, aquele silêncio. Eu falei, professor, está tudo errado. Professor, isso é uma avaliação confidencial. Esse aluno tem direito de fazer e de falar o que ele quiser.
Você não tinha nem que estar com esse material. A escola está errada, você está errado, a metodologia está errada. E mesmo que tivesse certo, expor esse aluno a um ridículo. E foi uma coisa, imagina, um aluno falar um negócio, e aí foi um pega para capar. E literalmente, meus irmãos, infelizmente esse professor teve que ser mandado embora logo depois. Literalmente, o professor falou: vamos resolver isso no braço agora então. Você está nervoso? Você está discordando? Vamos agora, desse jeito. Não aconteceu comigo, ninguém contou não. E aí eu falei um negócio que porque piquenês, além de tudo, é abusado. E eu virei para ele e falei: professor, só animais irracionais brigam, animais racionais discutem e resolvem diferente. Ih, deu uma confusão, gente. E aí ele ficou nervoso, saiu da sala, bateu a porta e falou para mim: me aguarde na prova hoje à tarde. E aí a terra tremeu, mas não foi como a Bíblia diz. E eu fiquei dizendo, isso rendeu uma coisa. Sabe, gente, eu vivi uma experiência uma vez, essa experiência de ver e falar. Não é fácil. Não é fácil. Morri de medo de tomar um 0 na prova, dele me marcar, eu repetir de ano por causa daquilo. Mas essa frase foi falada. Para entender o significado dessa frase, você precisa entender algumas coisas. A primeira delas é: quem é esse Jesus? Quem falou essa frase? Essa frase foi dita por um homem chamado Jesus. E se você é cristão, você compreende quem ele seja. Mas se você está aqui pela primeira vez, talvez esse nome famoso eu sei que ele é, mas não faça muito sentido para você. Essa frase foi dita por um homem. A gente precisa, para entender o significado dessa frase, saber quem era esse homem. Porque o cristianismo, nós hoje, as igrejas evangélicas pelas quais nós oramos, tem que se basear nesse nome para viver o que elas vivem, porque tem igreja se baseando em outras coisas, e esse é o problema. Essa frase foi dita por uma pessoa que tem um nome mais poderoso de todos. Jesus era famoso, pessoas viam o que ele fazia, pessoas sabiam por onde ele estava, a sua fama corria. Diz a Bíblia que quando ele chegava numa cidade, rapidinho descobriu que ele estava lá, e um monte de gente ia para lá. Mas isso acontece até hoje. Vem um cantor famoso aí tocar no Lollapalooza da vida, aí o pessoal descobre o hotel que o cara está e fica lá a tarde inteira, fazendo o que? Num sol de enrachar, para de repente o cara botar a cabeça do lado de fora, dar um tchauzinho. Gente, que falta de perda de tempo, né? Mas tem gente que faz isso. Eu, como músico profissional, já vivi algumas situações, uma situação muito engraçada, gente. Eu tocava numa banda muito conhecida, e a gente fazia shows muito grandes, eu era músico freelancer, mas quando vira famoso, quando vira artista, todo mundo é popstar. E aí a gente foi tocar num lugar, devia ter umas 80 mil pessoas. Eu era só o baterista, mas no meio musical, você tem a hierarquia do meio musical, né? Você tem o cantor, o famoso, aquele que todo mundo está lá para ver. Você tem os músicos dele, mas você tem uma figura chamada hold. Vou te explicar para você o que é o hold. O hold é o cara que enrola o cabo, o hold é o cara que guarda os pratos. Era bom demais ter hold. Eu chegava para tocar bateria, minha bateria estava toda montada, só sentava, tocava, levantava e ia embora. Olha que beleza, graças ao meu hold. Mas o hold ninguém sabia, e a gente tinha um hold, mas ele era feio demais. Ele não era uma pessoa muito bonitinha não, ele era feio mesmo. A gente brincava com ele da feiura, da figura, e ele mesmo fazia piada com a feiura dele. E gente, a gente estava andando no meio de uma fila assim, chegando no show, e devia ter umas 80 mil pessoas ali, e a gente chegando, saiu da van, aquele burburinho, e daqui a pouco veio uma menina até bonita, e dá um beijo na boca desse road. Eu falei: não, gente, pelo amor de Deus, não faz isso não. Porque ele era famoso, porque ele estava perto de alguém famoso. Jesus era famoso. Uma coisa é exposição, outra coisa é proximidade. Uma coisa é aproximação, outra coisa é intimidade. A gente sabe aí pelos paparazzis da vida o que os famosos andam fazendo, ou dizem que estão fazendo, mas a gente não tem intimidade com essas pessoas. Para você entender essa frase, você precisa saber quem é Jesus. Tem gente rindo até agora do road que ganhou um beijo. Não é para rir não, é para chorar. Jesus tinha muitos fãs e pouquíssimos seguidores, porque pouquíssimas pessoas gostavam de seguir o que ele falava. E ele vem e fala: está consumado. O jovem rico, uma história clássica na Bíblia, chega para Jesus uma certa vez e fala para Jesus uma frase que é tudo menos o que ele era.
Ele começa a falar com Jesus uma coisa, ele vira para Jesus e fala: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus já quebra ele logo no início: por que você me chamou de bom? Na verdade, gente, tudo que Jesus não era um bonzinho mestre. Isso é o que ele não era. Um dos homens da história da igreja preferidos, que eu mais gosto, leio e devoro os livros dele, chamou-se C.S. Lewis, um ateu convicto que não gostava de falar de crente, não acreditava em Deus, e de repente foi tomado pelo amor desse tal Jesus, se converteu, escreveu, por causa do amigo dele, que era escritor chamado Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis. Ele se converte, escreve Crônicas de Nárnia, um filme que talvez você já tenha visto. C.S. Lewis define Jesus da seguinte maneira: a única coisa que não podemos dizer é que Jesus era uma boa pessoa. Ou ele era um lunático, mentiroso, enganador, ou ele era o filho do Deus vivo. Dizer que ele era bom é entrar em um meio termo que não o define de forma alguma. Que palavra preciosa! Eu vou explicar isso para você. Dizer que Jesus era bonzinho é a pior opção. Eu ouço muita gente falando sobre isso. Jesus era bonzinho, Jesus era legal, mas eu não acredito nele não. Ele foi um bom professor, ele foi um bom médico. Não. Fala qualquer coisa, menos isso. Ou Jesus foi um mentiroso que enganou gente e está enganando gente até hoje. Porque Jesus ele não falava coisas boas. Jesus ele vinha, ele falava que ele era o Filho de Deus. Jesus ele vinha, ele não escondia de ninguém o que ele veio fazer. Jesus ele traz uma frase na hora da sua morte, no meio da confusão, ele fala: está consumado. E nós vamos entender o significado dessa frase. Essa frase ou tem que ser um lunático, mentiroso, um cara que estava enganando todo mundo, ou o próprio Filho de Deus. Não dá para ser um meio termo. Então, se você não sabe quem é Jesus, começa a pensar nessa possibilidade. Porque bonzinho, uma pessoa legalzinha, não, isso ele não era não. Ele era muito sincero, muito direto. Tanto é que quando ele falava as coisas, os fãs deles começavam a se distanciar, porque ele começava a falar verdades que eram profundas. E aí os fãs que estavam ali em volta para ganhar um aperto de mão, um milagrezinho, começavam a sair de perto dele. Ou ele era mentiroso, ou ele era o Filho de Deus. E graças a Deus, nós nessa igreja cremos na segunda opção. Ele é o Filho de Deus, o Filho de Deus. E foi ele que falou essa frase. E aí essa frase ganha todo sentido. Se foi essa pessoa, se foi esse, com todo esse poder, essa frase ganha todo sentido. Esse mesmo livro, no início dele, define Jesus da seguinte maneira: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada pode se fazer. Quando a gente lê isso e começa a entender quem era Jesus, começa a entender qual era a profundidade desse tal Jesus, a gente começa a perceber que essa frase está consumada, não foi dada por um professor, não foi dada por um bonzinho, não foi dada por um político mal resolvido, que não conseguiu um partido para se candidatar. Não, ela foi dada por alguém que afirmava ser o Filho de Deus. E se você começa a ter experiência com essa pessoa, você começa a ler na Bíblia como a Bíblia define esse Jesus. Colossenses define ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o meio e o fim. Tudo o que acontece aqui precisa ter esse nome como base. Então, quando a gente ouve quem é Jesus, por que nós estamos aqui? Se não houver uma resposta clara, nós estamos aqui para celebrar Jesus. Tudo se perde. O problema da igreja é esse. As igrejas estão errando quando tiram o foco da pessoa de Jesus. O foco passa a ser social, o foco passa a ser comunitário, o foco passa a ser recreativo, o foco passa a ser empresarial. E cá para nós, gente, eu sou um pastor muito sincero, e eu não tenho medo de falar isso, porque eu sempre falo a mesma coisa. Meu sonho, meu projeto, minha meta, minha oração é que a nossa igreja esteja lotada, mas não com uma pregação que vai te prender, que vai te alienar. Pelo contrário, com uma pregação que vai te dar liberdade. Porque se você não conhecer Jesus de verdade, o dono dessa frase, você vai enjoar dessa igreja. Daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, você já enjoou das minhas piadas, já vai conhecer todas. Eu não tenho muitas. Algumas nem são engraçadas, só eu ri de mim mesmo.
Você vai enjoar, sabe? Hoje de manhã, meus irmãos, eu fui velejar, eu amo velejar. E esse final de semana eu passei um final de semana maravilhoso, porque bateu um vento, um dos melhores ventos do ano. E o pessoal me ligou, eu fui velejar de kite. Estou com a mão toda vermelha, que eu esqueci de passar protetor solar, já tomei uma bronca da minha esposa. E fiquei a tarde toda velejando, fiquei velejando lá ontem. E o vento maravilhoso, hoje o vento está melhor do que estava ontem. E cá para nós, gente, se Jesus não for a razão da nossa vida, dessa igreja, um sol gostoso, como estava hoje de manhã, não era melhor ir para a praia? Não era melhor pegar uma prainha, ir para o clube, fazer uma sauninha gostosa? Era melhor. Mas se Jesus é o centro dessa igreja, tudo muda. Tudo muda. Se Jesus é o centro desse lugar, tudo muda. Nós não temos que pensar na empresa. Nós temos que pensar no movimento de pessoas que seguem esse tal Jesus. Pessoas que entendem quem Ele era. O problema da igreja é que ela passou de movimento para estabelecimento, e hoje tem passado de estabelecimento para empreendimento. E aí piorou o negócio. De um movimento de pessoas que seguiam esse Jesus, que foi lá na cruz e falou: está consumado, se tornou num estabelecimento. E aí as pessoas às vezes lutam mais pelas casas, pelos prédios, não que isso seja ruim. Não é bom estar com ar-condicionado agora, não é bom ter conforto, é ótimo. Mas isso não é a razão de ser dessa igreja. Não é bom poder dar cestas básicas para 40, 50, 60 famílias, como nós fazemos, é ótimo, mas isso não é a razão de ser dessa igreja. A razão de ser dessa igreja tem que ter um nome, esse nome é Jesus, porque senão tudo perde o sentido. E hoje, para piorar, esses estabelecimentos viraram empreendimentos, e as pessoas brincam em pequenas igrejas, grandes negócios. Infelizmente a gente tem que ouvir isso. Pessoas arrancando dinheiro através da fé, manipulando gente, obrigando pessoas a fazerem coisas que Jesus nunca pediu, usando artifícios bíblicos para prender pessoas. Jesus trouxe de volta esse movimento, e nós precisamos desse movimento. Essa frase foi dita porque essa frase tem muito significado. Essa frase é uma palavra grega chamada telestai. Essa palavra significa que uma pessoa alcançou algo muito importante, com muita dedicação, de forma exata, como deveria ser feito. Sabe aquela menção honrosa no seu diploma? Sabe aquele com louvor, alcançou o curso com louvor, ganhou? Essa frase, ela era usada para isso. Olha, missão cumprida com louvor, com mérito. Já imaginou a cara das pessoas ouvindo essa frase quando Jesus estava prestes para morrer? Porque muitos deviam pensar: esse cara é um mentiroso, daqui a pouco ele vai falar: não, chega, eu não aguento mais, eu estava mentindo, isso não, eu vou mudar de opinião. Mas no último segundo de vida, essa pessoa chega e fala: está consumado, eu fiz o que eu tinha que fazer com louvor, eu vivi o que eu tinha que viver, eu passei por essa terra com louvor. Já imaginou? Uma mentira não chega até aí, gente. O pessoal deve ter olhado um para o outro e falado: que besteira nós acabamos de fazer. Junta isso ao fato de que a Bíblia diz que o céu se fecha e a escuridão na terra. Imagina, um guarda ali, os centuriões que estavam ali: vamos matar esse mentiroso. Daqui a pouco ele vem e fala: está consumado, e morre. Daqui a pouco fecha tudo. O pessoal deve ter olhado e falado: gente, que besteira a gente fez. Imagina a reação das pessoas. Mas essa palavra também tinha um outro significado. Essa palavra na época de Jesus era usada de forma jurídica, nos tribunais. Advogados, pessoas usavam essa palavra. Telestai também significava dizer o seguinte: olha, você foi condenado, a sua pena foi cumprida, todos os anos de cadeia foram cumpridos. E aí vinha o juiz no dia da sua liberdade e virava para você e dizia: telestai, você está livre, está consumado, a sua pena foi cumprida, você não deve mais nada a ninguém. Essa palavra, ao mesmo tempo que era uma palavra de louvor, era uma palavra de libertação. Era uma palavra que tirava as pessoas. Imagina um homem que fosse condenado, uma mulher condenada a 30 anos de presídio, a 30 anos de cadeia. Qual seria o melhor e o maior sonho dessa pessoa, senão o de ouvir alguém dizer para ela: telestai, está consumado,
Você não deve mais, você pode sair. Nossa, as pessoas deviam ficar lá desesperadas para ouvir essa palavra. Jesus não somente perdoou os nossos pecados, mas através dessa palavra Ele traz uma outra realidade para mim e para você. Seja você cristão, seja você alguém que está entrando na igreja pela primeira vez na sua vida, não acredite você em Jesus, eu tenho uma novidade para você. Você não precisa pagar por isso, você não precisa ficar dando mundos e fundos por causa disso. Jesus te deu uma palavra na cruz e disse para você: está consumado, você é livre, você pode ter liberdade nessa vida. Foi até mesmo um grito de alívio. Imagina Jesus, quando João disse que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou. Foi um presídio para ele. Imagina se Jesus é o próprio Deus, ele tem que vir viver essa terra doida do jeito aí que a gente está vendo. Imagina, né? Antigamente não era muito diferente não. No dia lá da crucificação, no fundo, de uma certa forma foi um alívio. Está consumado, eu estou livre, eu volto para o meu Pai. Mas essa palavra tem a ver com hoje, tem a ver com quando você sair dali daqui a 5 minutos. Tem a ver com a minha vida, tem a ver, isso não é uma palavra de teólogo, isso não, eu não estou aqui para a gente ficar falando, olha que palavras bonitas, pastor, olha que texto bacana, pastor, nunca tinha ouvido falar nisso. Não, não é isso. Eu estou aqui para falar para você que a pessoa que mudou a minha vida tem condições de mudar a sua vida. E você pode ser alguém diferente a partir de hoje, amém? Tem gente vivendo com medo do que era. Tem gente vivendo na esperança do que pode vir a ser. Já viu aquela pessoa que está ali? Eu conheço gente que estuda tanto, gente. Eu não sou contra o estudo não, pelo contrário. Acho muito bom estudar. Mas eu vejo gente que estuda tanto, acaba a faculdade, vai para o mestrado, emenda num doutorado, emenda num pós-doutorado, daqui a pouco emenda num hiperdoutorado, daqui a pouco emenda no X-Men do doutorado, daqui a pouco ele é Ultraman, não dá. Eu tenho um amigo que é formado, ele é pós-doutorado em Química Teórica. Eu não sei se você lembra da outra parte que eu falei que eu detesto química. Eu tento conversar com ele, não dá 2 segundos de conversa. Chega, cara, não tenta me explicar. Vai lá para o teu laboratório matar teus ratinhos. Ele é pós-doutor em Química Teórica. É bonito isso, é bonito estudar, mas tem gente que para a sua vida querendo se projetar num futuro. Sabe o que Deus fala para você através dessa palavra, está consumado? Ele diz que você é livre para ser alguém hoje, agora, daqui a 10 minutos. É bom você ter um diploma, é bom você ter uma capacitação, é bom você melhorar, isso tudo é ótimo, mas não dependa disso para sair daqui e viver. É ruim você ter tido um passado complicado, é ruim você ter tido uma história ruim na vida, mas não dependa dessa história para viver com medo do seu futuro. Viva o presente, o único tempo que existe é agora. É agora que você pode sair por aí e viver coisas boas na sua vida. Sabe, eu queria encerrar essa palavra contando 2 histórias para você. É mais fácil quando elas acontecem comigo. Eu vivi um período da minha vida em que eu saí do movimento e fui para o empreendimento e fui para o empreendimento. Isso não foi nada bom. Eu vivi o movimento como músico e gostava de tocar na igreja e fui chamado para ser músico de bandas evangélicas. E quando eu entrei nesse meio profissional de música evangélica, eu aprendi e comecei a conhecer o empreendimento da música gospel. O entretenimento. Músicas para animar pessoas. E a gente ia para as igrejas, gente, era gente demais, estava tudo lotado. Som da melhor qualidade, pessoas ali, era ótimo. Mas eu deixei de viver o movimento, eu não ia mais na minha igreja. Passei meses sem ir na minha igreja. E comecei a viajar e tocava, e chegava lá, estava tudo prontinho, o melhor som, a melhor iluminação, o melhor tudo. E aí vinha para a minha igreja e começava a reclamar. Minha igreja não tem nada, é melhor tocar na igreja lá que eu fui semana passada, tudo bonitinho, pô, que legal, igreja grande. E vinha para a minha igreja e começava a reclamar, mas eu esqueci que eu não estava mais vivendo o movimento de seguir a Jesus, porque eu só ia para as festas, eu ia para lugares que celebravam música. É bom tocar, eu amo, eu vivi desse negócio, mas eu deixei de seguir e de honrar Jesus. E chegou um momento na minha vida que eu entrava em avião e começava a ouvir coisas que eu não gostaria de ter ouvido. Cantores evangélicos famosos, olha, vai naquela igreja tal, porque eles pagam bem. Eu falei, gente, mas está tudo errado. E comecei a entrar nesse movimento, nesse empreendimento gospel. E comecei a sair do movimento de seguir a Jesus. Até o dia que eu voltei para a minha igrejinha, pequenininha na época. E chorei muito no altar.
E me quebrantei e falei, não quero mais isso, eu quero voltar para o movimento daquele que um dia na cruz virou para mim e falou, está consumado, Gustavo, eu te perdoo, você é livre, você pode viver a sua vida. E a minha vida mudou, gente, para melhor. Sabe, você talvez esteja vivendo coisas aí, preocupado com estrutura, preocupado com projetos, isso é bom, preocupado com o seu futuro, preocupado com o status, preocupado com, não, a igreja tal, isso, não, se preocupe com um homem chamado Jesus. Leia, aprenda, tenha intimidade, não seja um fã de Jesus, seja um seguidor, uma seguidora. Não viva uma vida de paparazzi, entendendo que, olhando para os atos que ele fazia, viva uma vida de intimidade, entrando no movimento que ele quis gerar aqui nessa terra, porque o dia que ele chegou na cruz, essa palavra foi para você, para mim. O eco dessa palavra diz, amor, eu te amo Tânia, eu te amo Yane, eu te amo Israel. Tanta gente precisando, essa frase tão famosa, né? Mais amor, por favor. A gente ouve ela, vê na placa de carro, vê estampada, pichada nas paredes. Meus irmãos, nós temos a fonte do amor. A fonte de maior amor está nesse lugar. E não é pastor, não é igreja, não é denominação. Tem um nome, esse nome é Jesus. E ele vira para mim, vira para você e fala, está consumado, está tudo feito, você é livre, eu te perdoo. Não fica preocupado com o seu futuro, nem com o seu passado. Viva o Evangelho, viva quem eu sou, e a sua vida vai melhorar. E a segunda e última história que eu queria te contar foi porque eu fui uma pessoa muito preocupada com o futuro. Depois que eu voltei para o movimento de seguir a Jesus, eu e a minha família entendemos que iríamos para a Europa, para um projeto missionário tão bonito, e nós fomos para os Estados Unidos. Hoje meu filho estava falando sobre isso, pai, a gente morou um tempo lá, né, Fré, para levantar recursos financeiros, e eu cheguei nos Estados Unidos e meu alvo era único, olha, eu preciso levantar um X de recursos financeiros para me ajudarem a viver o meu projeto daqui a 2 anos. E eu chego lá e tinha uma agenda para pregar uma série de igrejas, conversar com uma série de pessoas, e durante 43 meses, agora não lembro, a gente ficou lá, metade desse período veio uma chuva que inundou a Geórgia, casas foram destruídas, famílias foram desabrigadas, pessoal morando em ginásio, na prefeitura, pessoal perdendo emprego, perdendo casa, perdendo carro, perdendo tudo. E sabe qual foi a minha reação? Reclamar. Eu fiquei reclamando, meu Deus, eu estou aqui, vim para cá, porque daqui a 2 anos eu tenho que ir para a França, e as minhas programações foram canceladas, eu não posso mais pregar em igreja nenhuma, eu não posso mais fazer nada. E fiquei lá reclamando, resmungando. Até o dia que Deus usou uma pessoa lá naquele lugar para falar poderosamente ao meu coração, e Deus falou isso para mim: você está preocupado demais com o teu futuro, rapaz. Se você prega que eu sou Jesus, que eu vou voltar, eu posso voltar semana que vem, nem para a França você vai. Olha aí quantas pessoas aí, vivendo um estado de calamidade. Você fala inglês, cara, você veio aqui para pregar em igrejas. Por que você não está espalhando amor para essas vidas que estão morando aí no ginásio, sem dinheiro para nada? Por que você não está lá cuidando dessas pessoas? Deixa que eu cuido do resto. E Deus me deu essa palavra tão forte. E desde aquele dia, não que eu tenha conseguido, como diria Paulo na Bíblia, mas uma coisa eu tenho feito, eu tenho tentado seguir a Bíblia quando diz: olha, basta cada dia o seu próprio mal, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa palavra para você, telestai, está consumado. Você pode se preparar para o teu futuro, você pode se organizar, mas tira o medo. Você pode ter medo de erros no passado que te aprisionam até hoje, mas tira esse medo. Deus, Ele está falando para você nessa noite: Jesus, esse homem maravilhoso, que segundo o C.S. Lewis era um lunático, e aí você escolhe, se você quiser crer que ele era um lunático, não acredita em nada disso, mas se você entende que ele é o Filho de Deus, que ele é o Deus vivo, que ele é o mais poderoso dessa terra, ele pode solucionar coisas para você. Nessa noite nós vamos orar por você para encerrar esse culto. E essa palavra está consumada, precisa ser fincada no seu coração. Essa palavra precisa te acompanhar ali fora, amanhã, no seu trabalho. Você precisa olhar para o caos dos homens, para as pessoas querendo se matar com síndrome de pânico, com depressão. E você não precisa esperar ter um pós-doutorado. Você pode dar uma palavra de amor para essas pessoas. Você pode ser alguém diferente para elas. Eu queria orar por você. Vamos colocar em pé, nós vamos orar. Nós vamos encerrar esse culto. Eu quero orar pela sua vida, porque essa palavra precisa tocar no seu coração. Eu preciso ouvir essa palavra.
a cada manhã. Eu preciso ouvir a cada manhã quando eu acordo, Jesus falar no meu coração: olha, Gustavo, está consumado. Seja livre, viva hoje. Sabe, você precisa pegar o teu WhatsApp, o teu telefone, lembrar de alguém e não ficar preocupado do que vai acontecer. Você tem visto coisas, está na hora de viver. Essa igreja não pode ser teórica para você, essa igreja não pode ser uma denominação que vai te fazer gostar desse lugar. É gostoso, eu sei que é muito bom, eu gosto, pelo menos. Mas essa igreja precisa te ajudar a se aproximar da pessoa mais importante dela, que tem um nome, esse nome é Jesus. Jesus é o nome mais importante desse lugar. E Ele falou para nós, numa das suas últimas palavras: está consumado. Que a Páscoa, domingo que vem, para você, signifique: alguém foi pregado na cruz por mim, para que eu fosse livre, para que eu viva o presente, para que eu viva o dia de hoje no meu trabalho. Eu quero orar por você. Se você precisa que essa palavra ecoe no seu coração, na sua família, se você tem visto coisas, como nós falamos lá atrás, mas não tem coragem de falar, porque pode dar errado, pastor. Pô, eu vou prejudicar uma relação, eu vou criar uma situação constrangedora, com meu pai, com meu primo, com meu irmão. Não é isso que tem que ser feito. Mas quando há amor, quando há sabedoria, nós podemos falar, porque Deus diz: está consumado.